Bom dia, povo de Deus. Queridos, eu me chamo Daniel Torres, faço parte da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo. Eu nasci numa terra linda chamada Teixeira de Freitas, na Bahia, muito longe daqui. Lá eu conheci a renovação carismática, lá eu me apaixonei por Jesus. Atualmente em Vitória, eu coordeno aquele que eu chamo de o melhor grupo de jovens da face da terra, Jovens Unidos pelo Sal da Terra, o Just. Que alegria é hoje estar aqui com dois grandes amigos dessa missão, a Vicky e o Lucas. Que alegria ter vocês aqui hoje comigo. E de maneira especial, lá também eu estou no meu grupo de oração. Toda quarta-feira, eu e minhas velhinhas, sem falta, bota fogo na igreja, toda quarta, para honra e glória de Jesus. Tenho 23 anos de idade, para que você saiba hoje também que Deus quer fazer algo com você ainda hoje, ainda aqui e ainda agora. Querido, o interessante do tema de hoje o tema de hoje vem falar sobre uma pessoa. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo de Deus. Antes de abrir a palavra, eu preciso fazer uma introdução breve. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma pomba. Não é. Não é, nossa, vi um pombinho na praça. Não, querido, aquele pombo come rato, aquele pombo passa doença. Não toca naquele pombo miserável. Não é o Espírito Santo aquele não, para de ser doido. Querido, o Espírito Santo, ele não é um fogo. O Espírito Santo não é o vento. O Espírito Santo pode aparecer como se fosse alguma dessas coisas. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. E com pessoas nós nos relacionamos. Eu então estou falando para você hoje que o Espírito Santo não é uma energia. Quer sentir energia? Mete o dedo numa tomada 3 fases. Querido, o Espírito Santo, ele não é um sentimento. Quer ter sentimento? Escuta Sertanejo Sofrência, do Gustavo Lima. Querido, o Espírito Santo é uma pessoa. E é com essa pessoa que nós queremos nos relacionar aqui e agora. E aqui, querido, eu já preciso também explicar algumas coisas muito claras para que você entenda, tá? Assim como a quimioterapia não gera sintomas imediatos para quem a está fazendo, assim também a experiência com o Espírito Santo, ela é única. Talvez você vai ter sintomas de uma experiência, e essa experiência pode gerar um sintoma, que é o repouso. Essa experiência pode gerar um sintoma, que é um choro, uma cura. Pode gerar um sintoma, que é um braço arrepiado, que é um cabelo do sovaco arrepiado, que é os fios aqui atrás, tudo subido. É um sintoma. Mas, no geral, o que a gente pede é uma experiência, e a experiência só precisa de coração aberto. Então eu espero que durante essa pregação eu possa te convencer de que vale a pena ter essa experiência com o Espírito Santo. Se alguém trouxe a Bíblia, eu vou convidar você a abrir, por favor, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 35. Diz assim: respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Palavra da salvação. Se você puder, dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. O tema que eu vou pregar para você hoje é aquele: quem é o Espírito Santo e o que ele pode fazer na minha vida. Querido, para que você entenda o que é o Espírito Santo e o que ele pode fazer, eu preciso contextualizar para você o que acabou de acontecer. Querido, existe biblicamente uma promessa. A promessa que existia desde o Antigo Testamento é que, no determinado dia, Deus iria mandar sobre a terra o tal do Espírito que daria vida. Quem falou sobre isso? Joel, capítulo 3, onde ele diz que os jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão. Quem foi que falou sobre isso? Ezequiel 37, quando ele diz que sopra o sopro da vida, crê que o Espírito dará vida a esses ossos que morreram. Querido, esses processos, esses momentos do Antigo Testamento são profecias, onde os profetas sonharam, mas não encontraram com o Espírito. Os profetas desejaram, mas não tiveram o Espírito. Eles quiseram, mas não tiveram o Espírito. Eis que então os anos se passam e eis que chega o nosso querido Jesus Cristo maravilhoso. E quando Jesus vem, ele fala para nós 5 vezes nos evangelhos de João que ele iria mandar para mim e para você o tal do Espírito Santo, o tal do Paráclito. Ele fala em João 14, ele fala em João 15, ele fala em João 16. E ele vem falar que ele vai
mandar o tal do Espírito Santo, e ele vem falar que no derradeiro dia esse Espírito vai vir. Tanto é que depois da ressurreição, na última das 12 aparições de Cristo, nos 40 dias que Jesus ficou ressuscitado aqui na terra, Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo 8, ei, ficai em Jerusalém, porque em poucos dias derramarei sobre vós o tal do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, ele é poderoso, ele é genuíno. Esse Espírito Santo é tão magnífico que no último domingo, domingo passado, nós celebramos a festa de Pentecostes. O que é essa festa? A vinda do Espírito Santo. Quem está comigo, fala eu. Nossa Senhora, estou pregando para as paredes. Meu Deus. Quem está comigo, fala eu. Querido, então, eis que chega a fatídica passagem que você já ouviu falar. Atos capítulo 2. Você sabe o que aconteceu em Atos capítulo 2. Atos 2 é a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. E quando o Espírito Santo vem, você já leu essa passagem, ela fala bem assim, que vem língua de fogo do céu, aleluia. Eis que vem um vento impetuoso do céu, aleluia. Eis que todos que estavam na casa, aleluia, ficaram cheios do Espírito Santo, fala aleluia. E querido, dessa presença com o Espírito Santo surgem coisas maravilhosas. Tanto é que a presença do Espírito Santo, os exegetas dizem, e os teólogos católicos dizem, é que é dela que nasce a igreja. É da presença do Espírito. Dessa presença do Espírito, querido, nasce a igreja primitiva. Os nossos primeiros papas, Lino, Cleto, Clemente, Áquila, Priscila, Barnabé, Matias. Dessa igreja primitiva, desse avivamento do Espírito, nascem os grandes milagres. Se você for ler Atos dos Apóstolos, Atos 5, versículo 15, a sombra de Pedro curava os caras, bicho. Se você for ler Atos 19, as vestes que Paulo usava era usada para curar as pessoas. Querido, desta igreja nascem milagres como São João, que na ilha de Pátimos, preso aos 90 anos de idade, São João é jogado no barril de óleo quente e São João não morre pelo barril de óleo quente, porque Cântico dos Cânticos, capítulo 8, vem dizer, o seu amor é mais forte que a morte. Querido, eu estou falando para você que essa experiência com o Espírito Santo gerou uma santidade tremenda na igreja. Quem me entendeu, fala amém. Querido, pergunta para quem está do seu lado, tá claro o que esse rapaz falou, bicho? E aqui, querido, o que é interessante aqui, eu vou recapitular para que você entenda. Repete comigo, os profetas, mais de 1000 anos antes, sonharam com o Espírito, mas não tiveram o Espírito. E aqui, querido, o que é interessante então? Primeiro, os profetas sonham, os profetas desejam, mas os profetas não tiveram. Depois, Jesus vem, Jesus anuncia e o Espírito vem, aleluia, e as pessoas começam a ter. Eis que veio Pentecostes, aleluia, e o Espírito Santo agora chega nos corações das pessoas, aleluia. O que é interessante aqui agora é, em tudo isso que eu falei, tem um detalhe que não está claro e que talvez você não percebeu. Olha para quem está ao seu lado e fala, tem um detalhe. Abre a boca, querido. Você é protestante infiltrado aqui dentro? Olha para quem está ao seu lado e fala, tem um detalhe. Pergunta para mim, que detalhe é esse? Querido, eu só escuto o pessoal do lado de cá. Pessoal do lado de cá, vocês foram mais barulhentos antes. Abre a boca. Pergunta, que detalhe é esse? O detalhe, querido, é muito lindo. Eu vou terminar minha fala. Quando eu terminar, você prepara uma palma maravilhosa, tá bom? Prepara uma palma maravilhosa. Se organiza na tua palma aí, tá? O detalhe aqui é o seguinte. Tudo o que eles viveram foi top, foi genuíno, foi santificante, foi milagroso, foi poderoso, foi eficaz, foi incrível. Fala, uau! Mas tudo isso que eles viveram aqui em Pentecostes já tinha acontecido há 33 anos, 9 meses e 50 dias, na sala da casa da Virgem Maria, quando o arcanjo Gabriel olha para a Virgem Maria e ela pergunta bem assim, como se dará isso? E ele responde em Lucas 1,35, o Espírito Santo descerá sobre ti e te dará força, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. O Pentecostes já tinha acontecido 33 anos, 9 meses e 50 dias na sala da casa da Virgem Maria. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir.
Fala para quem está do seu lado, minha mãe é fera demais. Querido, o que eu espero que você entenda aqui, quando chegou o dia de Pentecostes, Maria não estava na cozinha fazendo comida. Eu imagino Nossa Senhora conduzindo o momento de oração. Por quê? Porque quem tinha intimidade com o Espírito, ela, poxa. Era ela. Então Maria estava no meio do povo, falando bem assim: rapaziada, o que vocês vão viver agora é top demais. É top demais. Eu já vivo isso há 33 anos e 9 meses e 50 dias. Agora vocês vão viver isso agora. Levanta o braço, rapaziada, fecha os olhos. Vamos clamar. Fala que ele vem. Eu imagino Nossa Senhora conduzindo um momento de oração, clamando o Espírito Santo para essa galera. Querido, eu estou falando isso aqui porque enquanto Isabel e os apóstolos eram cheios do Espírito, Nossa Senhora foi coberta pela sombra do Espírito Santo. Fala amém. Enquanto, querido, os apóstolos e Isabel eram vasos cheios, Nossa Senhora é a casa onde o Espírito Santo habita. Fala amém. Enquanto os apóstolos têm uma experiência com a terceira pessoa, Nossa Senhora é casada com a terceira pessoa da Trindade. Ela é a esposa do Espírito Santo. Maria foi a primeira carismática, foi o primeiro coração avivado. Maria foi a primeira pessoa que o coração pegou fogo. Maria foi a primeira pessoa que foi cheia do Espírito. Maria foi a primeira pessoa que foi batizada no Espírito. Maria foi a primeira pessoa que o Espírito Santo tomou conta dela por inteira. Eu estou falando isso para você, para que você entenda que neste retiro mariano, você tem um propósito, e o propósito é ser todo dela. Então, se é para ser todo dela, a gente tem que ser todo do Espírito, porque ela foi toda do Espírito, e ela com o Espírito vive em unidade. Portanto, eu quero pregar pra gente que quer ter o coração avivado como o da Virgem Maria, que quer ter o coração queimando como o da Santíssima Virgem. Eu quero que você saia daqui hoje pulando pelas paredes, que você saia daqui hoje queimando as pessoas com o fogo do Espírito, porque é isso que Maria quer. Pra quem é filho dela, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Fala comigo, viva Nossa Senhora! Fala para quem está do seu lado, você vai pegar fogo hoje. Eis então, e eu vou usar o restante do tempo que eu tenho para falar só sobre essas coisas. Se você já sabe que você tem que ser do Espírito, que você tem que pegar fogo, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou falar para você então o que o Espírito Santo pode fazer hoje na minha vida. O que ele pode fazer. É sobre isso que eu quero pregar. Parabéns para quem estiver anotando, porque essa pregação eu espero que seja um divisor de águas. Houve uma profecia na intercessão de que algumas pessoas iriam abrir o coração somente agora. E se isso for verdade, eu espero em nome de Jesus que, se você for essa pessoa, esse momento Deus reservou para você, para que você entendesse que é hora de você fazer esse encontro valer a pena. Você não está aqui para perder seu final de semana, nem para perder seu domingo, mas você está aqui para ganhar a vida eterna na presença de Deus. Fala amém. Fala para quem está do seu lado, receba na sua cara, receba, receba. A primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer comigo e contigo hoje, repete comigo, convencer. Querido, abre a boca, por favor, convencer. Querido, o que é convencer? É João 16, versículo 8, quando o próprio Jesus diz bem assim, quando ele, o Espírito Santo, vier, ele te convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. O que o Espírito Santo quer fazer a priori em você? Em primeiro lugar, com você. O Espírito Santo quer fazer com que eu e você sejamos convencidos das coisas do alto. É isso que ele quer fazer. Querido, nós não somos burros. Desculpa dizer, eu sei que eu tenho essa cara de pateta, mas eu não sou burro, poxa, não sou. Então, eu não estou aqui porque eu sou alienado, eu não estou aqui porque eu sou otário, eu não estou aqui porque eu não tenho mais o que fazer no meu domingo, não. Eu estou aqui porque este Espírito Santo um dia me convenceu de que verdadeiramente existe um propósito no céu, e este propósito me espera, e existe um lugar me esperando lá em cima, e ele me convenceu de que as coisas da terra não funcionam. Eu não sou cristão porque eu sou alienado, eu não sou cristão porque eu sou burro, eu não sou cristão porque eu não pesquiso, eu não sou cristão porque minha família é cristã. Não, eu sou cristão porque o Espírito Santo, ele convenceu minhas ideologias, ele rompeu as minhas convicções, ele rompeu as minhas verdades e me mostrou as verdades que são do alto. O Espírito Santo vai convencer você hoje. Quem me entendeu, fala amém.
Fala para quem está do seu lado, você está com uma cara de zumbi terrível, você. O que é ser alienado? É falar bem assim, não vou questionar não, por quê? Porque eu não posso questionar. Querido, não é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo quer convencer. O que é ser convencido? É você falar bem assim, tá, então deixa eu sentar aqui, deixa eu escutar o que você tem para me dizer. Então me fala aí, me convence sobre esse tal do pecado, me fala sobre esse juízo, me fala sobre a justiça. O Espírito Santo quer tirar dúvidas, o Espírito Santo quer resolver questionamentos internos, o Espírito Santo quer tirar dúvidas sobre Nossa Senhora, dúvidas sobre a igreja, dúvidas sobre a Santa Missa, dúvidas sobre o fim dos tempos, dúvidas sobre escatologia, dúvidas sobre o matrimônio, dúvidas sobre a castidade, dúvidas sobre o namoro santo. Por que ter agora? Por que eu preciso ter? Se eu amo essa pessoa, se eu já vou casar, muda o que na minha vida? Querido, o Espírito Santo quer tirar as dúvidas das idiotices que o mundo colocou aqui dentro, mas o Espírito Santo quer fazer isso com inteligência. Ele quer entrar no seu intelecto, na sua razão. Ele quer te convencer de que você não é retardado por estar aqui, de que a sua fé tem base, a sua fé tem doutrina, a sua fé tem ciência, e quanto mais você pesquisar, melhor é para você. A sua fé tem respostas para suas dúvidas. Nós temos respostas para os questionamentos que você tem. Portanto, o segredo não está na alienação, está no Espírito entrar aqui na sua cachola e te convencer de que as coisas que você faz não te levam para lugar nenhum. Quem me entendeu, fala amém. Bate na cabeça de quem está do seu lado e fala, ele vai entrar aqui dentro. Aqui dentro, é isso. Aí dentro. Tem gente que a cabeça está vazia, é mais fácil ele entrar, tem espaço para entrar. Qual é o exemplo bíblico maravilhoso sobre isso, querido? A conversão de São Paulo. O exemplo bonito é Atos 9, versículo 6. Paulo cai trêmulo e atônito com o rosto no chão. O que isso quer dizer? É as verdades de Paulo caindo por terra. Todas as convicções de Paulo caíram por terra quando ele encontrou com Jesus de verdade. Tanto é que o que eu estou falando é verdade, que diz a palavra que Paulo ficou cego por 3 dias. E eis que vem um rapaz, um tal de Ananias, e quando Ananias reza por Paulo, depois de 3 dias, Paulo que estava cego, ao orar por Paulo, Ananias olha para ele e fala para ele bem assim, o Senhor me enviou até você para que recobre a vista, fique cheio do Espírito Santo. Quando Ananias ora por Paulo e fala, fique cheio do Espírito Santo, São Paulo, as escamas que o cegavam caem dos olhos, ou seja, aquilo que o impedia de ver a verdade de Deus, caiu no chão. E ele falou, agora eu entendi. E diz a palavra que poucos dias depois, Paulo começa a anunciar o reino de Jesus. Tanto é que o próprio Paulo vem falar em 1 Coríntios 12, versículo 3, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor sem ser pela ação do Espírito Santo. Por que isso? Porque é o Espírito Santo que faz o homem que matava cristãos agora falar que eu sou um adorador de Jesus Cristo. Eu estou falando para você hoje que quem vai fazer você largar as coisas não é pensamento positivo, não é pensamento poderoso, não é o autoempoderamento, não é a hipnose que você acha que a gente faz com você aqui dentro, não. Quem te convence das cagadas que você faz e de que elas não prestam para você é o Espírito Santo de Deus. Quem me entendeu, fala amém. Eu estou pregando para as paredes, quem está comigo, fala eu. Fala para quem está do seu lado, o rapaz está falando da sua vida, o rapaz. E aqui eu preciso fazer uma denúncia. Se o Espírito Santo vai convencer a gente, e desculpa dizer, talvez a maioria de nós aqui presentes já somos minimamente igrejados. Porque eu vejo todo mundo aqui com camisa da igreja, todo mundo aqui com colazinho da igreja, todo mundo aqui com cadeinha totustu no braço. Então a maioria de nós aqui é minimamente igrejado. Então me desculpa dizer, mas que papo é esse? Que diarreia mental é essa? De que agora você começou a estudar para a faculdade e você não tem tempo mais para Deus. Então que diarreia mental é essa? De que agora que você começou a trabalhar, que você arrumou um namoradinho novo, que você arrumou uma namoradinha nova, agora você não tem mais tempo para ir nas coisas, você não tem mais tempo para estar aqui, você veio pro Porta do Céu a pulso.
tiveram que te forçar para estar aqui quase. As pessoas têm que implorar para você vir. Por quê? Porque agora não dá mais. Porque agora você faz muita coisa. Porque agora você tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para resolver. Que raio de Espírito Santo do Paraguai foi esse que você encontrou, que entrou na sua cabeça e não te convenceu de que as coisas do mundo não te sustentarão, que você tem que ter Deus na sua vida, poxa. Fala para quem está do seu lado, acorda para a vida, maluco. Pergunta pro irmão que está do seu lado, que papo de maluco é esse, hein? Que papo é esse? E aqui eu queria fazer uma defesa dos irmãos. Querido, como é triste pro coordenador que tem ideia, mas encontra esses irmãos com o Espírito Santo do Paraguai. Aí o coordenador chega todo feliz, irmãos. Eu fui rezar essa noite. Deus falou comigo que a gente tem que fazer uma vigília. Aí chega os miseráveis, até riu, né, minha irmã? Você riu, né, descarada? Aí chega os miseráveis para nós e fala bem assim, irmão, de verdade, eu gosto muito de você, mas, pô, olha a hora, vai acabar muito tarde, os irmãos têm que ir embora cedo, as irmãs vão embora sozinhas, essa rua tá perigosa demais, aqui em Minas Gerais tá ficando um furdúncio, aqui em Minas Gerais tá um perigo que só, esse povo voltando para casa 4 horas da manhã, vai dar B.O., vai dar B.O. Fala para quem tá do seu lado, qual é o seu problema, bicho, qual é? Tá faltando Espírito Santo aqui dentro. Então você não se convence sobre as coisas. Se você chegar para um irmão como esse e falar bem assim, irmão, vamos adorar o Senhor, vamos adorar mais, vamos adorar Jesus toda semana, vamos adorar Jesus toda semana. Aí ele fala bem assim, irmão, no meio de semana é impossível para mim, porque minha vida tá muito corrida. Então vamos no sábado, sábado não é meio de semana não. Irmão, se eu não ficar com a família, né, que tempo a gente vai ter para a família, né? Minha mãe precisa tanto de mim. Irmão, então vamos domingo mesmo. Irmão, domingo é dia de ficar em casa, irmão, eu tenho que descansar. Algum dia eu tenho que pensar em mim. Fala para quem tá do seu lado, não me estressa não. Por favor, não me estressa não. Eu preciso te avisar, querido carismático que me escuta, deixar o fogo se apagar é uma irresponsabilidade sua e de mais ninguém. Ninguém é culpado pelo fogo que se apagou no seu coração. Não é culpa do namoro, não é culpa do trabalho, não é culpa da faculdade, é culpa sua que não acendeu a lamparina do Espírito Santo. Você deixou o fogo se apagar. Você foi virgem tola e deixou a lamparina se apagar. Diz a palavra em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 6, não negligencie a chama do dom de Deus que foi derramada sobre você. Não negligencie, não deixe a chama se apagar, não deixe o Espírito Santo morrer. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Faz barulho pro Espírito Santo de Deus, faz barulho pro Espírito Santo de Deus. Fala para quem está do seu lado, essa foi para você. Meu tempo voou aqui na frente. A segunda coisa que o Espírito Santo quer fazer na minha vida hoje, repete comigo, metanoia. Não é noiado não, repete, metanoia. Cutuca quem está do seu lado e fala para ele, metanoia. Bate no seu peito, eu quero ouvir barulhinho do peito batendo. Fala metanoia. Querido, o que é metanoia? Metanoia é uma mudança radical de conduta. Uma mudança radical de comportamento. Quem gera isso em você? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é o santificador. Quem gera a santidade é o Espírito Santo de Deus. Portanto, eu espero que você entenda que a experiência com o Espírito Santo, ela gera, por consequência, nojo das coisas que não são do céu. Ela gera por consequência. Se você for pesquisar, existem muitos relatos de pessoas que nós conhecemos, que durante o momento de batismo no Espírito Santo, essa pessoa que era um fumante inveterado, ela sente um gosto amargo do cigarro na boca e ela tem vontade de vomitar por conta do gosto que ela sente do cigarro na boca. O que é isso? O Espírito Santo gerando nojo do pecado, nojo do vício.
Eu conheço relatos de pessoas que sentiram a mesma experiência com a bebida e eram viciadas em bebida. Eu conheço relatos de pessoa que neste momento de batismo no Espírito Santo vem à memória todas as pornografias que consumiu, que compartilhou e que armazenou. E quando o Espírito Santo é derramado sobre essa pessoa, ela se sente tão envergonhada, mas tão envergonhada, que ela tem nojo das memórias do pecado que ela cometeu. O que é isso? O Espírito Santo gerando em você nojo, detestamento daquilo que faz mal a Deus. De onde sai isso, Daniel? Eclesiástico 17, 21, que diz para nós bem assim: detesta o que causa horror ao nosso Deus. Portanto, o Espírito Santo vai fazer isso. Quem gera isso em você e eu é o Espírito Santo de Deus. Quem me entendeu, fala amém. Olha para quem está do seu lado e fala: a cara de nojo você já tem, irmão. Só vai gerar nojo do pecado agora. A cara, a maioria já tem. E aqui eu preciso fazer uma denúncia. Honestamente, irmãos, a Santíssima Trindade, ela é unida e ela é inseparável. Mas a gente reza errado. Por quê? Mas a Santíssima Trindade entende, tá? Então eu vou passar pano para você. A Santíssima Trindade entende que você reza errado. Mas a gente reza errado do mesmo jeito. Mas como ela é unida, não tem briga, não tem inveja, não tem nada. Porque chegam uns irmãos para nós e falam assim: Senhor, me dá paciência para aguentar essa mulher, esse cão, eu vou matar ela. Mas quem dá paciência não é o Senhor Deus Pai, quem dá paciência é o Espírito. Você está rezando errado. É o Espírito Santo que tem que te dar paciência, porque Ele é o santificador. Quem me entendeu, fala amém. Ao mesmo tempo, chega os irmãos e falam bem assim: Jesus, me ajuda a largar de ser preguiçoso, Jesus. Que a sua divina misericórdia me alcance, Jesus. Jesus entendeu a sua oração? Entendeu, mas quem vai deixar você parar de ser preguiçoso não é Jesus, é o Espírito Santo. Ele é o santificador, ele faz você largar os pecados. Fala para quem está do seu lado: você rezou errado a vida toda, você. Repete comigo: mas Deus entendeu. Eu estou falando para você hoje que quem vai fazer você largar os vícios? Não adianta. Deus Pai, me ajude a largar os vícios. Deus Pai entende, mas quem vai fazer você largar é o Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade tem uma função. A função do Espírito é gerar santidade em nós. Portanto, quem vai fazer a gente largar essas coisas é a presença real do Espírito. Quem está comigo, fala eu. E aqui, querido, eu preciso entrar numa seara um pouco mais detalhada. Talvez você já ouviu pregações sobre pecado inúmeras vezes. E aqui eu preciso entrar em águas um pouco mais profundas. Porque em tese, apesar da gente não praticar, em tese, a gente já sabe que certas coisas são pecado. A gente já sabe que faltar a missa não pode, que matar não pode, que roubar não pode. A gente já sabe que fumar um negocinho não pode. A gente já sabe os bagulhos. A gente já sabe que as coisas não podem. Mas eu preciso entrar em uma outra seara, um pouco mais detalhada, para que você entenda que o Espírito Santo quer penetrar a sua vida e gerar metanoia em áreas que você não dá conta de perceber que ele tem que entrar. Olha para quem está do seu lado e fala: presta atenção agora. Cutuca o irmão do outro lado e fala: essa parte é só para você. Querido, você já ouviu falar muitas vezes sobre a metanoia do Espírito, mas eu queria que você soubesse hoje, existe uma metanoia que é a metanoia da personalidade. O Espírito Santo quer encontrar com os nossos desvios de caráter. O Espírito Santo quer encontrar com os nossos desvios de conduta. E ele quer adentrar nessas pequenas coisas. Desculpa dizer, querido, nem todas as coisas são grandes e graves pecados. Mas tem muitas coisas que são pequenos e muitas vezes repetitivos desvios de conduta que a gente não corrige. Então, desculpa dizer, picuinha, fofoquinha, desobediência, arrogância, inveja, carência, vitimismo, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou o patinho feio da família. Essas coisas não são necessariamente problemas de pecado, mas são necessariamente problemas no nosso jeito de ser e agir, no nosso temperamento, na nossa personalidade. O Espírito Santo pode resolver essas coisas? Sim, mas a gente precisa dar acesso para que ele resolva essas coisas. Quem está comigo até aqui, fala eu. Repete comigo: eu juro que eu entendi. Então, querido, tem coisa que não é capeta, tem coisa que é falta de metanoia do Espírito mesmo. E essas coisas geram grandes problemas. Querido, a maior parte dos problemas que nós temos dentro da igreja não é de jovem que está vivendo uma vida grave de pecado, mas é de jovem que dentro da igreja reclama por tudo e por nada. Irmão, aí chega o raio do coordenador e fala: ó, eu quero que tenha exatos 5 telões aqui.
Aí chega um raio numa pessoa desunida com todo mundo e fala assim, 5 não fica bom, só é bom 3. Porque 5 é muito, 3 é excelente, 3 fica 2 ali, um grandão ali atrás. Aqueles 2 pequenos, nós gastou dinheiro à toa com eles, não precisava deles. Não, mas vamos fazer 5 porque a gente pode, esse ano vamos melhorar. Não, mas é porque não vai dar certo. Aí quando vira de costas, tá vendo, eu falei pra ele que não ia dar certo, e bota só pra gastar dinheiro da gente, podia comprar outra coisa, podia fazer um almoço melhor. Hoje não vai comer polenta com carne moída. Por quê? Porque comprou 3 telão. Fala pra quem tá do seu lado, você é dodói, você é dodói. O problema disso, irmão, é pecado, é putaria na vida da pessoa. Não, é falta de conversão da fala, das opiniões, dos temperamentos, dos raciocínios, das conversas desnecessárias. Você é irresponsável com o que você diz. E isso o Espírito Santo também pode mudar hoje. Quem está comigo fala eu. Fala para quem está do seu lado, você é desnecessário, irmão. Você... Querido, então eu estou falando para você, nada disso é problema de grave pecado, é problema de falta de mudança de personalidade. E aqui eu preciso ir além do que eu vou falar. Se você chega para mim hoje e vai ter um testemunho bonito como o meu e fala bem assim, Daniel, eu para honra e glória de Jesus, eu casei virgem na igreja, me guardei na castidade, eu e minha mulher somos um do outro para toda a vida. Fala aleluia! Querido, isso é um processo difícil, abre a boca, fala aleluia! Mas de nada adianta você ter casado virgem, se no casamento você é um Shurek, você é uma Fiona, os dois só dá patada, os dois é ignorante, os dois não dão um presente, os dois não é romântico, um não é gentil com o outro, um não sabe olhar no olho, não sabe pedir perdão, não sabe falar que errou, você é o dono da razão, você está sempre certo, você não pode dar o braço a torcer uma vez, você não pode lavar uma louça, você não pode tirar um sapato da porta, você é ignorante, você não pode arrumar a mesa para ele, você não pode arrumar a mesa para ela, você não pode tirar uma toalha da cama por ela. Querido, qual o problema disso? Isso não é graves pecados, é falta de mudança da vida do Espírito na personalidade. A sua personalidade é difícil demais de lidar. Isso não é problema de grave pecado, é problema de pequenas mudanças que o Espírito pode gerar, mas você não permitiu que ele gerasse. Quem está comigo fala eu. Fala para quem está do seu lado, é a sua cara fazer isso, é a sua cara. Vou bater nos músicos agora. Daniel, eu tocava no mundo, hoje eu só toco para Jesus. Fala aleluia. Abre a boca, fala aleluia. Querido, de nada adianta hoje você só tocar para Jesus se você é mimizento, se você faz picuinha, se você puxa tapete, se só pode ser a bandinha da sua patotinha, se você não pode ensaiar porque você é indisponível demais, vocês já são tão bons que você não precisa ensaiar mais, vocês já são tão bons que não cabe ninguém no ministério mais. Qual o problema disso, querido? Isso não é problema de pecado, é arrogância, é vaidade, é puxar tapete, é personalidade, é duas caras, é falsidade. Isso o Espírito Santo também pode mudar. Se não mudou ainda, está faltando batismo no Espírito Santo genuíno. Quem me ouviu, fala amém. Eu vou ter que pedir alguma hora para você aplaudir, ou você pode aplaudir sem eu pedir? Obrigado. Fala para quem está do seu lado, o pregador está falando contigo, irmão. De nada adianta, eu vou bater na minha classe agora. De nada adianta eu ser fogo no microfone se quando o microfone desliga eu sou inacessível, eu sou indisponível, ninguém pode falar comigo, eu não sorrio pra ninguém, eu fico de cara fechada, eu não tenho tempo pra nada, eu sou chato pra dedéu, eu sou doente, eu sou dodói, eu sou cheio de 9 horas, eu reclamo de tudo, nada tá bom, o almoço não tá bom, eu reclamo porque o horário tá curto pra minha pregação, eu sou vaidoso. De nada adianta, irmãos. O que eu tô falando pra você hoje é essas coisinhas que eu tô trazendo aqui é pra trazer clareza pra você que a metanoia é completa. A metanoia completa faz você, irmão, ir jogar bola e você parar de falar bobagem enquanto você joga bola. Boca de sacola. Segura essa boca sua. Pare de falar bobagem enquanto você joga bola. Para de xingar a mãe dos outros enquanto você joga bola. Para de xingar a mãe do caminhoneiro que quase bateu no seu carro. Ele nem tá ouvindo você xingar ele, nem tá ouvindo. Mas quem tá do seu lado, seus filhos tá ouvindo, sua mãe tá ouvindo, seu pai tá ouvindo. Você xingar a mãe do miserável do caminhoneiro que quase bateu em você. O que é isso? É falta de metanoia. O Espírito Santo controla essa língua de tamanduá bandeira que você tem. Ele controla, o Espírito Santo controla você que chegou em casa do dia muito cansado e você falou, nossa senhora, que vontade de descansar. E quando você foi na cozinha para beber uma água, você encontrou uma pilha de louça que parece que foi o próprio Satanás que deixou suja para você te esperar. É o Espírito Santo que vai fazer você calar a boca e falar bem assim, se eu xingar esses filhos da peste agora,
eu perco minha razão, eu perco meu céu, eu vou tomar um banho, eu vou descansar, eu vou fazer uma comida, eu vou botar mais um prato sujo nessa louça maligna. E depois eu falar, filhote, você sabe que a louça é sua, não dorme com essa louça aí não, e segurar a vontade de matar o menino. O que é isso? É o Espírito Santo que dá prudência, temperança, equilíbrio, controle. Quem me entendeu, fala amém. Repete comigo, eu estou tomando posse de tudo. Querido, eu tô falando pra você, de nada adianta você chegar pra mim e falar, ai Daniel, eu era usuário de droga, eu cheirava pó, cheirava cocaína, cheirava até tinta, souvenir da parede, eu cheirava, eu era maluco, eu tinha vontade de subir pelas paredes quando eu tomava um MDzinho, Daniel era doido. De nada adianta se agora você parou de fazer tudo isso, mas você é preguiçoso, não trabalha, não ajuda em casa, sua mãe não pode ter você pra nada, você é indisponível, você só quer o seu mundinho. Querido, tá faltando conversão de pequenas coisas, é o Espírito Santo que gera você, fazer você ser um amigo melhor, um irmão melhor, ser mais disponível. Tem amigo que não pode ajudar ninguém nunca. Tem amigo que nunca vai poder contar com você para trocar um pneu no meio da estrada. Por quê? Porque você é indisponível para todo mundo. Você não tem tempo para nada, não tem tempo para ninguém. O que é isso? É falta de metanoia. Quem me entendeu, fala amém. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Faz barulho pro Senhor aí, meu povo. Fala para quem está do seu lado, essa pregação foi toda para você, irmão. Toda. E existe uma última coisa que eu quero falar para a gente poder rezar logo em seguida, tá? Ministério, se vocês for vir, a hora é agora para nós começar a quebrar tudo. Seguinte, a última coisa que o Espírito Santo quer fazer na sua vida hoje é, repete comigo, expectativa. Tem uma galera do lado de cá que a boca nem abre. É cosplay da Hello Kitty? Aquela boneca? Não tem boca? Querido, abre a boca, por favor, e fala expectativa. O que é expectativa, meu povo? Vou explicar para você. O Espírito Santo quer te dar expectativa hoje de que daqui a poucos instantes nós vamos orar e o Espírito Santo vai descer sobre todos nós. Ele vai nos dar força como deu a Virgem Maria. Ele vai nos cobrir com a sua sombra como fez com a Virgem Maria. E nós seremos cheios do Espírito Santo como ele fez com os apóstolos, a Virgem Maria e Santa Isabel. Quem está comigo fala amém. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Eu estou falando para você hoje, querido, que em poucos instantes o Espírito Santo vai vir e em nome de Jesus ele quer de nós expectativa. O que é expectativa? Acredita que ele pode fazer. Acredita. Porque, desculpa dizer, querido, eu vim lá de Vitória para dizer para você que eu acredito que o Espírito Santo pode ser derramado neste lugar. Eu acredito. Eu vim lá de Vitória, querido, não para mandar você acreditar em Deus, mas para dizer para você que Deus acredita em você, que Deus tem esperança em você, que Deus tem expectativa em você, que Deus quer um momento especial com você. E este momento é hoje, esse momento é aqui, esse momento é agora. Eu estou falando hoje para acredita que o Espírito Santo vai fazer e que ele pode realizar muito mais. E que quando a gente rezar, o fogo vai descer nesse lugar. Quem está comigo, fala amém. E aqui eu preciso fazer umas explicações. A presença do Espírito Santo, querido, não é energia. Se você chegar para nós e falar bem assim, nossa, eu saí desse momento com uma vibe tão boa. Querido, eu vou dar um murro na sua fuça se você falar isso para mim. Se você quer sentir vibe, querido, vai fumar paiola na esquina, vai fumar alguma coisa, isso é vibe, good vibes. Ah, é igual os irmãos falam pra mim assim, nossa, fulano tá no hospital, vamos mandar boas energias pra ele. Eu falei, tem como empacotar uma tomada 220 pra mandar pra ele? Querido, que raio de boas energias é esse? Não, pros irmãos nós mandamos oração e Deus faz a graça dele. Quem me ouviu, fala amém. Eu estou falando para você hoje aqui, é hora da gente acreditar que o Espírito Santo vai vir e ele vai fazer acontecer. Então, querido, eu estou falando para você, eu já queria fazer uma denúncia. Infelizmente, tem muitos que vieram para cá sem expectativa nenhuma. E o problema de quem vem sem expectativa, querido, é porque Deus é um gentleman. Um gentleman. Ele só entra nos corações que permite ele entrar. Se você não permitir, desculpa dizer, o Deus Todo-Poderoso segura a onipotência dele até a porta do seu coração e fala bem assim, se ele não quiser, eu não faço. O Deus Todo-Poderoso, que tudo criou, que tudo que você vê, tudo que os seus olhos tocam, foi criado por ele. Ele fala bem assim, se o seu coração não quiser, eu não faço. Por quê?
Porque Deus precisa que o seu coração acredite, tenha expectativa de que Ele pode fazer. Essa expectativa, querido, ela é muito profética. Então não vem pra mim agora falando assim, Daniel, eu tô tão cansado, porque ontem foi o dia todo aqui, e eu trabalho na roça, e amanhã eu já tô imaginando ter que acordar cedo, ter que ir na roça, ter que tirar leite, ter que trabalhar, eu fico o dia todo cansado, eu trabalho o dia todo de botina, eu vim pra cá de botina, querido, eu não tenho nem um all-starzinho pra vir pra cá, porque eu vivo pela minha roça, mas aqui, eu tô pra aqui só porque eu combinei mesmo, eu paguei pra vir pra cá, e eu já paguei o almoço, eu tenho que ficar por causa do almoço. Querido, não, isso não é expectativa, não é expectativa. Expectativa é falar bem assim, eu tô cansado, eu tô sem vontade, meu pé tá doendo por causa desse sapato maligno que eu tô usando, mas eu vim pra cá com vontade. Eu sei que Deus age no meu cansaço, que Deus age na minha permissão, que Deus age no meu cabelo grisalho, que Deus age no meu suor, e Deus vai agir hoje de novo, hoje de novo. Pode aplaudir sem eu pedir, aplaudir sem eu pedir. Querido, se você faz parte das pessoas que não acreditam na conversão de alguém ou na própria conversão, desculpa dizer, querido, você está com expectativa no lugar errado. Se você chega pra mim hoje e fala assim, Daniel, por quê? Porque não tem mais jeito não. Eu trouxe meu irmão pra cá, mas ele tá o final de semana todo dormindo. Os caras pregam e ele dorme. Fala pra cutucar o irmão e o miserável tá aqui. Daniel, não tem mais jeito não, Daniel. Esse cara é o fim do mundo, Daniel. Esse cara, o segredo dele é você amarrar ele, botar num pau de arara e jogar debaixo do rio. Não tem jeito pra esse miserável, não. Querido, eu preciso que você tenha expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa com esse zumbi que tá do seu lado. Fala pra esse zumbi, Deus vai fazer com você. Deus vai fazer. É isso. Eu creio num Deus do impossível. Se você chegar para mim e falar bem assim, não tem mais solução, não tem mais jeito, não dá para fazer, eu não venço a pornografia mais, eu não consigo castidade no namoro mais, eu não consigo um namoro santo mais, eu não consigo ir para o céu mais, eu não consigo converter meu pai mais, eu não consigo trazer minha mãe para a igreja mais, eu não consigo trazer meu irmão para a igreja mais, eu não consigo converter meu namorado mais. Se você vier com esse discurso preguiçoso para cima de mim, a graça não acontece. Vira essa boca para lá, fala o que Deus quer fazer na sua vida e em nome de Jesus tenha expectativa de que Deus vai fazer. Quem está comigo fala amém. Fala para quem está do seu lado, vira essa boca de praga para lá, irmão. E aqui, querido, eu preciso te falar uma coisa. Se ninguém te falou isso, deixa eu te explicar. Jesus não morreu para salvar a arara, Jesus não morreu para salvar a floresta amazônica, Jesus não morreu para salvar a Mata Atlântica, Jesus não morreu para salvar a tartaruga, Jesus não morreu para salvar os cachorrinhos bonitinhos que você gosta, Jesus morreu para salvar você, para dar vida nova para você, para dar vida plena para você. Então tenha expectativa de que a graça, de que o milagre é para você, de que a glória de Deus é para você. Como diz João capítulo 11, versículo 42, se creres, verás a glória de Deus. Eu quero pregar para a gente que crê, aleluia. Eu quero pregar pra gente com expectativa, aleluia. Eu creio que tem restauração pra sua casa, pro casamento dos seus pais, pra história da sua família, pra santidade sua, pra santidade da sua casa, pra cura interior que você precisa finalizar agora nesse momento de batismo. Eu creio que nós temos jeito. Aleluia, 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 aleluia. Repete comigo, expectativa. E querido, para a gente finalizar agora, eu só quero introduzir o que a gente vai fazer. Em nome de Jesus, São Boaventura fala para nós duas coisas. O Espírito Santo vem onde ele é pedido, amado e esperado. Hoje nós vamos pedir, amar e esperar com expectativa o Espírito Santo de Deus agora. Eu queria pedir para você agora que nós vivamos Mateus 7,7. Pedi e recebereis. Eu vou pedir para você, fica de pé.